Seja bem-vinda a mais um quadro Comandando com Elas. Este lugar incrível onde mulheres empreendedoras se conectam, compartilhando histórias emocionantes, dicas fundamentais para o seu negócio. E assim, formando essa comunidade de mulheres simplesmente determinadas a estar no comando da sua jornada empreendedora. Sou Isolene Niedermayer e comigo hoje está a Ana Niedermayer. Seja bem-vinda, Ana. Oi, gente. Que delícia. Papo maravilhoso hoje. Hoje o papo é fantástico, né? Para todo mundo, empreendedora ou não. Amo. Chama o marido, chama os filhos, porque hoje é fantástico. Mudou a minha jornada, mudou totalmente a minha história depois que eu entendi melhor sobre o assunto de hoje. E quem nós vamos chamar para esse assunto de hoje? Nada mais, nada menos que a Jaqueline Gabres, psicóloga, palestrante, especialista no comportamental. Então vem pra cá, Jaque, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, Jaque. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui. Além de tudo isso, a Jaque também tem seu canal de podcast. Então, se prepara, chama aí o marido, o filho, a nora. Vamos aí se fortalecer porque o assunto é incrível. Então, roda a vinheta. Começa agora um programa onde mulheres inspiradoras compartilham suas jornadas profissionais, desafios superados e conquistas notáveis. Uma conversa autêntica sobre a força e sucesso das mulheres no mundo profissional. Bem-vindas, então, a mais um Comandando com Elas. E hoje o papo, eu acho que todo o programa que eu fiz, nós pontuamos esse tema, que é a saúde mental da empreendedora. E ninguém melhor do que a Jaque, psicóloga, especialista no comportamental, para vir pincelar aqui ideias, né, Jaque, de como a gente pode trabalhar isso no nosso dia a dia, como a gente pode parar para se auto-observar e aprender um pouquinho mais sobre nós mesmas, né? Seja bem-vinda. É isso mesmo. Novamente, né? Obrigada pela oportunidade de estar aqui com duas mulheres incríveis, grandes empresárias, inspiração. E falar esse mês, principalmente, que nós estamos no mês de setembro, é o mês de Setembro Amarelo, justamente para reforçar a importância de estar cuidando da saúde mental. Hoje nós sabemos que, principalmente após a pandemia, os números cresceram muito, se alarmaram. E hoje nós vivemos numa era, né, as redes sociais, que mostra ali uma vida de felicidade, riqueza, como se tudo fosse muito fácil. Então, quem está empreendendo, né, quem é empresário, empreendedor, eu falo assim que nós vivemos um mercado assim um pouco incerto. Então, nós precisamos estar em primeiro lugar cuidando de nós. Eu preciso estar bem para o meu negócio estar bem. Então, assim, nós devemos o quê? Cuidado com a comparação, não se comparar porque cada um é único. Não comparar o seu tempo de trabalho com outra pessoa, porque às vezes o outro está melhor e está maior porque ele está há muito mais tempo. Então, assim, respeitar o seu processo e ter muita determinação, ter clareza, né, de onde quer chegar. Estar junto, estar em eventos de network, estar se conectando com pessoas. Não ficar sozinha, não né, ficar sozinha, Jaque? Estar se desenvolvendo, né? Sempre buscando se atualizar. Se conhecer, o autoconhecimento é fundamental, porque quando a pessoa se conhece, quando eu me conheço, eu vou saber meus pontos positivos, meus pontos negativos, então eu vou reforçar aquilo que eu tenho de bom e de melhor. Por exemplo, vamos falar de perfil comportamental. Quando o empresário ele entende o seu perfil comportamental, ele vai colocar a sua energia onde ele é melhor. E aquela habilidade que ele não tem, ele não precisa gastar energia naquilo que ele não é bom. Ele pode ter parcerias e contratar pessoas com aquelas habilidades que ele não tem, por exemplo. Então, isso vai fazer total diferença. Exatamente, eu vi assim, é uma coisa que uma da sua parte da sua fala, que você fala assim, não tem como você evoluir no seu profissional se o seu pessoal não tiver evoluído junto. E eu, dentro da minha história, da minha jornada, exatamente, acho que é essa categoria, né? A gente se joga e é muito engraçado porque quando você fala para uma pessoa, você se conhece? Óbvio que eu me conheço, né? Eu nasci comigo mesmo, como é que eu não vou me conhecer? É impossível eu não me conhecer.
E, na verdade, as pessoas não se conhecem. É muito engraçado, porque se você fizer um teste numa sala e perguntar para as pessoas, assim, às vezes, coisas preferidas, tirando cor, comida e assim, né? Qual o lugar, a praia mais... o desejo de lugar que você mais desejaria? A pessoa fala, não sei. O que você quer? Que você quer daqui a um ano? Não sei. Qual o seu sonho? Não sei. A grande maioria não faz ideia, né? De você for fazer perguntas mais profundas sobre as pessoas, elas não fazem ideia do que realmente é. Será que isso acontece? Porque, querendo ou não, cada vez a gente tem essa impressão que o tempo passa mais rápido, né? Que tem menos tempo. Será que essa questão de a gente acelerar tudo, a vida tudo, a gente não tá como se fosse um ratinho correndo na roda e aí você anda tanto no automático que você não tem um propósito, não tem um sonho. Você fica em, poxa, eu tenho que deitar agora porque amanhã eu tenho que levantar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que levar meu filho, eu tenho que comprar aquele negócio. E aí, quando chega de noite, tá exausto. Aí, nossa, deixa eu dormir que eu não aguento mais. Aí de manhã, nossa, tô atrasado, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E aí você fica parece uma corrida de rato mesmo, né? É esse termo mesmo. Eu falo assim que a maioria das pessoas vive dentro de uma matrix. A neurociência, ela explica que nós temos 35 mil decisões para tomar por dia. Então, a partir do momento que nós acordamos, se você não planeja no dia anterior do seu próximo dia, eu vou usar tal roupa, já vou deixar assim separada a roupa que eu vou usar, já vou deixar planejado o meu dia. Se você não faz isso, dá umas 10 horas da manhã, já acabou as suas decisões. Porque assim, eu acordo, eu abro o olho, o lado que eu levanto, passa muito rápido. Então, chega aí depois que passa essas 35 mil decisões, o nosso cérebro vai buscar respostas automáticas. Então, é aonde as pessoas vivem ali de um modo automático mesmo. Age. Então, assim, eu vou para o trabalho. Assim, às vezes a pessoa vai para o trabalho pelo mesmo caminho todo dia. Ela é no automático. O dia Quem passa, nunca, nem né? percebe. Saiu de casa às pressas e de repente falou assim: ué, o que eu tô fazendo aqui? Eu era para ir em tal lugar e tô no caminho do trabalho, né? Muito louco isso, né? Isso. Então, claro, assim. Quando nós começamos a ter clareza disso, peraí, como que eu vou sair desse piloto automático, desse modo automático que o nosso cérebro... Como desliga isso, né? Como desligar isso? Como que eu vou sair dessa matrix? Porque a maioria de nós, assim, 85%, 90% das pessoas se encontram na matrix. E pessoas que estão na matrix estão em estado de sofrimento, a vida é um peso, é pesado, as coisas não mudam, é muito esforço. E... como que faz para sair disso? Assim, tem vários passos, mas um deles envolve questão emocional. Envolve buscar autoconhecimento. A maioria das pessoas vive preso na culpa, na acusação, na comparação e se aprisiona as pessoas porque elas se desconectam da verdadeira energia delas. Eu acho também, eu tenho uma visão, exatamente isso que você falou, mas eu tenho uma visão de mundo onde, sei lá, há 10 anos atrás, o emocional era piada, era balela. Psicólogo era coisa de louco. Psiquiatra, tem gente que ainda acha que é, né? Eu acho que a gente vem trabalhando há alguns anos já o emocional, mas eu sinto que esse momento está cada vez mais fortificando cada vez mais. As pessoas estão entendendo que elas precisam parar para pensar nisso. Porque, eu não sei, há 20 anos atrás se falava sobre saúde mental, sobre saúde emocional, sobre... as pessoas, o que é isso? Isso é besteirinha, né? Não era uma coisa que se falava, né? Tanto um exemplo vivo, né? Sou eu aqui, né? Porque hoje se fala muito das pessoas quererem se conectar com pessoas, saber a história, a essência, quem é a Ana Maier, né? A Ana Maier é a marca da Ana Paula, né? Como estilista, mas quer saber quem é essa pessoa por trás dessa marca. E na minha época, que olha, gente, quando eu falo assim, até parece que eu tenho 100 anos, né? Mas já tô quase lá. Então, assim, mas na minha época, eu falava muito claro, e ainda eu tenho muito isso, que eu me policio, porque a gente não troca, não é uma chave no automático, né? Mas é consciente hoje, que eu falava muito assim, não importa o que sou, quem eu sou, o que eu sinto.
Eu tenho que ser melhor, eu tenho que entregar o melhor produto, eu tenho que ser a melhor professora, eu tenho que dar o melhor de mim. E não importa quem é Isolene. Não, sabe, eu tinha muito isso. E quando veio a questão de, não, você precisa contar a sua história, se conectar, eu falava assim, não interessa. Então, eu vim de uma geração que se você quisesse alguma coisa, você tinha que vestir uma armadura de ferro e dizer assim, agora eu vou, que nem trator. E quando você compreende que não precisa, porque é difícil ser uma pessoa assim, porque você tem que puxar, você tem que ter muita força. E as pessoas à sua volta, elas sabem que você é assim e cada vez vão depositando mais carga. Tipo, eu tô carregando esse negócio pesado. Não, o trator tá passando aqui, peraí, deixa eu colocar aqui que ele carrega por mim. Porque ela dá conta, né? Mas eu fui aprendendo um pouco o que é essa inteligência emocional e como isso, e o porquê que eu já estava muito sobrecarregada, porque por causa das minhas atitudes, né? Por causa desse comportamento. Então, olha que incrível eu ver que hoje as minhas filhas estão estudando e já não estão mais aceitando essa carga que, para mim, eu achava que era minha obrigação. Eu vim de uma geração de que eu tinha que levar. E quando eu não dava conta, eu me culpava mais. Porque você é incompetente, porque você, né? Então, e que maravilha a gente poder falar isso, orientar, porque às vezes muitas pessoas que estão nos assistindo ainda se sentem assim. Ainda tem isso que eu ia falar agora. Assim, essa construção, ela é muito... quando eu falo de uma construção desse tamanho, ela não é uma coisa que acontece rápido. Sim. Então, na verdade, o que você viveu ainda acontece com milhares de pessoas. Milhares de pessoas ainda não descobriram o que é o poder, né, de se autoconhecer, de entender as nossas habilidades emocionais, né? Isso, porque como você falou, né? Não importa quem eu sou. Então, assim, eu preciso ser o melhor, mostrar o melhor e dar o meu melhor. Não que... Claro, nós temos que sim dar o nosso melhor, só que tudo tem um equilíbrio. E o que acontece com muitas pessoas, não sei se foi o seu caso, mas é uma cobrança interna de que eu tenho que dar conta, eu tenho que mostrar que eu sou forte. E às vezes é uma proteção, é um orgulho, é como se fosse um ferro ali. Eu sou imbatível, eu sou forte, eu sou poderosa, mas no fundo... tá escondendo alguma dor ali dentro, não tá olhando para si. Isso até um tempo tá legal, só que daí passa um tempo, começa a se sentir adoecido, sobrecarregado, porque tá carregando um peso que não é seu. Alguns chamam, não sei se é certo, você pode me corrigir, tipo a síndrome da Mulher Maravilha, né? Porque a gente assistia tanto e achava que você tinha que dar conta de tudo. O empoderamento, né? Eu não gosto muito desse termo, porque o empoderamento para mim são mulheres que estão com uma sobrecarga tentando provar o seu valor através de fazer. E tudo tem um equilíbrio, entende? Exatamente. Que nem a gente não tem a fala masculina, né? Mas eu no meu lugar de fala de mulher, eu sinto as mulheres que estão à minha volta, as mulheres que eu conheço, sempre extremamente sobrecarregadas por conta disso. Porque, eu vou falar de mim, né? Eu quero ser uma boa empresária, eu quero dar o meu melhor no meu trabalho, mas eu também quero ser uma ótima mãe. Eu quero ser a mãe que faz aquelas lancheirinhas todas bonitinhas, com olhinhos e cabelinhos e não sei o que lá. Eu quero ser a mãe que faz o penteado para ir pra escola, mas eu também quero ser a mãe que não tem tempo de voltar para casa para almoçar com as crianças, porque eu preciso dar o meu melhor dentro da empresa. Eu também tenho que cuidar da minha casa. Eu quero as coisas. Eu quero ser excelente em nessas coisas. E quando eu deixo de ser completa em algum desses assuntos, a gente se sente um cocô. Né? E aí a gente começa a se sentir impotente, e quando a gente se esforça muito para fazer bem todos esses setores, na verdade você não consegue, né? E aí e você fica exausta, você não vai conseguir ter dado o seu melhor, você vai se fortalecer muito, mas não vai conseguir. E aí começa a exaustão. E foi o que chegou, o burnout, eu cheguei a esse ponto. Eu também, durante muito tempo eu tive nesse lugar, nesse papel, queria mostrar que eu dava conta de tudo. E aí eu tive uma gravidez, quando eu estava grávida, algumas pessoas falavam assim,
você não vai dar conta de fazer tanto... Na época eu fazia assessoria de casamento. Você não vai dar conta de trabalhar em tanto evento grávida, porque a sua vida acabou. Por que você foi fazer? Por que você foi arrumar filha agora? Tava no auge, tão nova. Nova não, já tava beirando os 30, né? Obrigado pelo nova, gostei do nova. Mas... Enfim, e aí eu vejo assim que eu quis mostrar que eu era capaz, eu quis mostrar que eu era forte, eu quis mostrar que eu estava dando conta, eu quis mostrar que eu era suficiente e eu quis ser a Mulher Maravilha. E aí nisso meu corpo cansou, eu fui parar no neuro e ele falou assim para mim, tô super preocupado com você, porque ou você para de trabalhar e você conversa com sua família, ou eu não sei como que não deu alguma coisa em você ainda. Eu, tá, respira, recapitula aqui. Por quê? Mas por que eu estava trabalhando tanto? Porque eu estava fugindo do quê? É um sabotador, o hiperrealizador. Então é isso. Aí chegou um tempo que eu falei, o quê? Eu não quero mostrar que eu sou boa a nada, não dou conta mesmo, não quero dar conta não. Ai, tira essa capa. Eu fui tirando essa capa, né? Me permitindo. Aí que vem, né? Como chegar, porque às vezes você tá se sentindo essa exaustão e tudo, mas você não se percebeu. Não dá, né? Não dá o braço a torcer. Falei, dá o braço a torcer. Não, tô legal, não vou mudar. E para conseguir tirar essa capa, você precisa o autoconhecimento. Do autoconhecimento. Eu acho que é chegar num... Eu não tô falando que hoje eu consegui, né, chegar nesse ponto, mas eu acredito que esse ano eu tenha encontrado algum certo tipo de equilíbrio. Então eu entendo que eu tenho que ser o meu melhor no ambiente que eu estou. Né? Então eu estou na empresa das 7 às 18, então eu tenho que dar o meu melhor lá dentro. Eu tenho várias roupinhas. Eu tenho a roupinha da empresária, então eu vou dar o meu melhor lá dentro e entender que os reais motivos do porquê eu estou ali. Porque no começo eu sempre falava que era por conta dos meus filhos. Ah, não, mas eu trabalho muito, eu trabalho até 3 horas da manhã por causa deles, eu deixo eles em casa lá sozinho, com os pais, com a avó, com todo mundo, e é por causa deles. Aí eu falei assim, que mentirosa. Eu amava aquilo, eu tava gostando de ficar ali, eu tava também no meu hiperfoco, bem louca, assim, e, né, tava assim, e aí eu parei com tudo, eu falei, tá bom, se eu tô criando isso por eles vão crescer sem lembrar direito de mim? Como é que vai ser esse negócio? Então eu pensei, mamãe, eu não lembro de você me colocando pra dormir, como é que era, né? Eu não colocava. E aí foi que eu entendi que não é bem isso, né? E a vida da gente passa nesse momento, ela não passa no amanhã, né? Amanhã Deus sabe o que vai acontecer, é hoje que a gente tem que viver. Então sim, eu vou atrás do meu sonho, eu vou ser competente no meu horário de trabalho, e quando eu chegar em casa, eu sei, mãe, você tá cansada, você quer descansar, mas você teve filhos, então, mãe, você não tem como descansar, tá? Não tem onde sair dessa. Esse aí não tem como sair. Aí você vai fazer todo o seu papel de mãe, você vai fazer o seu papel e vai tentar melhorar a tua vida da melhor forma possível, né? Se você conseguir uma ajuda, que nem em casa a gente tem alguém para ajudar, que já cozinha, para deixar a sua vida mais leve. Então, assim, você vai, mas eu vou abrir mão, é muito pesado para mim pagar isso. Sim, hoje eu abro mão de várias outras coisas para mim ter alguém em casa para fazer isso para mim, porque eu entendi que eu não ia ser capaz de dar conta de tudo isso e eu ia me sobrecarregar em níveis que eu não ia dar conta. Então a gente tem que entender, né, criar uma rotina que faça sentido para todas as áreas da sua vida, né? Isso faz sentido e é buscar o equilíbrio. Não, peraí, eu tô colocando muita energia aqui, tá faltando aqui. E entender por que eu tô, né, nesse ciclo todo. E se permitir, mas o primeiro passo é reconhecer, calma aí, não tá legal, tô sobrecarregada. E é ser humilde, reconhecer, não, peraí, eu estou me prejudicando. O que eu estou fazendo comigo mesma? É justo comigo? Né? E aí você começa a olhar para si, tirar esse olho de fora e começar a olhar para você também. E você percebe que quando você sai desse lugar de querer ser a Mulher Maravilha, você continua dando conta, até melhor do que antes, e você consegue pensar mais, atrair mais coisas, enfim. Hoje eu, né, saí dessa rotina que eu tinha, eu atuo na psicologia,
já há um tempo, mas assim, eu saí, eu era formada em psicologia, eu não atuava, eu atuava em outro ramo. Ai, não, vou onde dá mais dinheiro. Aí chegou um momento que o dinheiro não estava sendo suficiente, porque eu percebi que eu estava trabalhando por dinheiro, não por propósito, e aquilo começou, não, estou no lugar errado. E aí o corpo começou a dar sinais, e eu ouvi os sinais, isso é importante, né? E tudo mudou. Então, hoje eu trabalho bem focado em saúde mental, em comportamento, justamente trazendo essa consciência, trabalho com empresárias, para elas entenderem e aprenderem a olhar para si, como que elas podem, através do autoconhecimento, ter melhores resultados tanto no seu trabalho e também conseguindo manter esse equilíbrio. E é importante, como a gente já falou, assim, alguns sintomas, né, que a gente sente de estar muito cansado, sobrecarregado, às vezes sem ânimo, triste, aquela tristeza que não passa, né? São consequências de, às vezes, só estar no lugar errado, fazendo da forma errada, né? Então, a pessoa que está nos assistindo agora, que às vezes se identificou com alguma das coisas que a gente falou aqui, né? Qual seria, assim, o primeiro passo, Jaque, para ela dizer assim, poxa, faz sentido isso. Isso acontece comigo também. Então, peraí, o que eu preciso fazer? O primeiro passo é ter consciência mesmo. Nossa, peraí, eu me identifiquei, tem alguma coisa errada e eu vou buscar ajuda, porque nós não somos autossuficientes. E tem muitas pessoas que às vezes evitam ou protelam muito em buscar ajuda. Não preciso, sou autossuficiente. E às vezes são as pessoas que mais sofrem. Então o primeiro passo é reconhecer, é ter a consciência, é buscar ajuda, é se desenvolver. E uma coisa assim que muda muito também, como falamos anteriormente, o ambiente. Então assim, que ambiente eu estou indo, que tipo de pessoas eu estou me conectando. São pessoas que estão ajudando eu progredir no meu negócio, eu crescer como pessoa, ter uma rotina diária de gratidão, trazer a nossa mente para o positivo, cuidar dos nossos pensamentos, porque assim, nós somos 95% inconsciente. Então, a partir do momento que as 35 mil decisões são tomadas, que é de manhã, inclusive reuniões importantes, decisões importantes, é um horário da manhã, o melhor horário. E como que eu vou ter um contato melhor comigo mesmo para eu começar a não agir tão inconsciente? Como que eu vou intencionalmente levar minha vida para o rumo que eu quero? Como que eu vou conseguir fazer com que minhas crenças, meus pensamentos trabalhem em meu favor? Porque hoje nós sabemos, existe uma cobrança sim, as redes sociais estão aí, às vezes a gente se cobra, nós nos comparamos. Eu acho incrível isso, e ainda mais quando a gente volta a falar voltado para a mulher, que hoje a gente entende que a grande maioria muitas mulheres, né, são casadas, e às vezes com pessoas que não são as pessoas que elevam esse olhar para que ela cresça, para que ela evolua. Às vezes ela está dentro de casa com alguém que já puxa ela para baixo. Você fala, que nem você falou, ande com pessoas. Mas é muito engraçado, porque empreendedora, mãe, casada, não anda com ninguém. Tô brincando. Né? É difícil. É a grande realidade. Mas de brincadeira. Brincadeira verdadeira, né, na verdade. Então eu acho que é exatamente por isso que é um outro ponto que eu pontuo muito. Porque a gente sabe que acontece realmente um isolamento, né? Quando a mulher, ela foca no emprego, filho e casa, marido. Eu acho que primordial é a terapia. Porque ela vai, com o trabalho da terapia, ela vai conseguir abrir lacuna para entender, às vezes, esse relacionamento, para entender, ela abrir um espaço para poder se conectar com outras pessoas, além da própria família e funcionários, por mais que é difícil. Porque foi assim para mim, porque a gente acaba se fechando muito, né? A gente tem muitas responsabilidades em casa, filhos pequenos, e com a terapia a gente vai conseguindo olhar para um mundo que parece que vão ter cores diferentes, né? Nossa, eu nunca tinha percebido isso, e é verdade. Eu descobri há pouco tempo que eu não dou valor em exatamente nada do que eu faço. Tudo que para mim é ruim, né? Olha isso com a terapia. Eu sou como que é desvalor, né? Eu sou uma pessoa
nada. Tudo que eu faço é meia boca. Tudo. Eu não tenho no nada. Eu falei, cara, como é que eu vi isso? E é uma crença de infância. Né? E a gente descobre isso, gente, só na terapia. Você vai se realmente descobrir, porque a gente fala, como é que a gente se autodescobre? É difícil, né? Você tem que estudar psicologia para entender por que a gente paga, porque a gente precisa entender o que está lá dentro, né? Traumas de infância, coisas que te travam de evoluir. Sem perceber. Eu troquei antes, eu ia pra Jungiana, que é muito bom, questão de energia, foi maravilhoso, mudou minha vida. E aí depois eu disse, não, gente, eu preciso entender o comportamental agora. Pra entender o que realmente trava aqui, porque eu tava sentindo, sabe? Entendi muito bem quem eu era, entrei em sintonia no radinho, mas é você conhecer você lá de dentro mesmo, né? Qual crença limitante, talvez, que você tem ainda e não descobriu? Porque assim, a criança, principalmente na idade dos 0 aos 7 anos, é onde nossas crenças são formadas. Então, tudo aquilo que vimos, ouvimos, sentimos, na verdade, até antes de nascer, nós já nascemos aqui com memórias, DNAs, enfim. Então, assim, e essas crenças que foram instaladas lá na infância influenciam a nossa vida hoje, influenciam nossas decisões, como nós interpretamos o mundo, as experiências que nós atraímos para a nossa vida. E uma pessoa que ela não busca, não faz terapia, não busca esse autoconhecimento, às vezes ela pode estar vivendo um ciclo de autossabotagem. Eu falo que o meu trabalho como psicóloga é como se fosse uma lapidação de diamante. O diamante, para ele ter valor, ele tem que passar por lapidação, senão ele vai estar ali bruto, sem brilho, apagado, e as pessoas são assim. Tem muitas pessoas assim com um potencial para ser diamante, só que elas estão apagadas, sem brilho, devido ao quê? A crenças, a traumas. Traumas que eu falo são feridas emocionais, é um ponto que eu trabalho muito, porque as feridas emocionais, principalmente a rejeição, faz com que as pessoas elas se veem menor do que são. Às vezes, depende da opinião de outras pessoas, não arriscam o quanto devem, né? A autoconfiança é uma das habilidades indispensáveis, principalmente para quem vai empreender. E nós não nascemos autoconfiantes. E dependendo como foi a infância da pessoa, como foi ali a vida, né? Se passou por alguma situação de abuso, ou abuso psicológico, ou até aquelas crianças que foram super protegidas, né? Também elas vão crescer com aquela sensação de insegurança, de medo, de ansiedade. Então, isso está influenciando. Então, você saber os seus gatilhos, você olhar para as suas feridas, para as suas dores, ver quais são as crenças que, às vezes, uma mudança numa crença, assim, você muda muita coisa na sua vida. Toda uma jornada. E é você aprender a usar a mente a seu favor. Por quê? Como que funciona no nosso cérebro? Então, tem lá ali os nossos neurônios. Então, o nosso cérebro, às vezes, dependendo como que foi a infância, se nós passamos por um ambiente que sofreu abuso, então tem aquele sentimento ruim, abandono, rejeição, me senti humilhado, enfim. E o nosso cérebro acha isso familiar, porque é isso que ele sentiu. Então, quando está na vida adulta, acaba atraindo esse tipo de situação, reforçando aquela dor que o nosso cérebro tem que é familiar. Então, muitas pessoas, às vezes, eu até quero mudar, até tenho boa intenção, até me esforço, só que imagina uma pessoa magrinha competindo com o levantador de peso, levantando a mesma barra, não tem como. Então, é a mesma coisa do consciente com o inconsciente. Então, uma das coisas até que eu trabalho é incentivar a meditação. É o quê? É eu inserir novas crenças, mudar meu pensamento. Eu falo que nós precisamos enganar o nosso cérebro. Nós precisamos aprender a viver além da circunstância. Eu não falo de religião, respeito a religião de cada um, mas eu falo que nós precisamos sim ter uma conversa com Deus. Eu preciso me sentir que eu sou filha de Deus, que Deus está aqui, que Ele me ouve. Eu preciso me sentir merecedor, porque tem pessoas que têm uma culpa, que carregam uma culpa tão grande que elas não se sentem nem merecedor de estar conversando com Deus ou de receber as bênçãos de Deus. Ela está tão desconectada por uma mentira que foi implantada sobre ela mesma, que ela não, a hora que ela vê, ela está ali se colocando como muito menor. Hoje mesmo num programa eu falei, né, no anterior, que a empreendedora ela precisa de no mínimo 2 coisas, né, que é de uma psicóloga e de fé.
porque a gente precisa se apegar a algo maior pra gente superar, né? E não é só empreendedora, né? Todo mundo na vida. Porque sem isso, eu falo, gente, eu não conseguiria sem ter aquele momento, né, de intensidade. Eu meditava muito. Depois da gestação do Dom, eu não consigo mais. Mas é porque deu uma ansiedade e tal. Mas o louvor no carro é minha meditação. Eu acho que o povo que olha do carro do lado fala, misericórdia, essa daí foi arrebatada. Olha. Mas eu falo, e assim, é um momento meu no carro, mas é um momento meu. É o momento que eu choro, que eu oro, que eu agradeço, que eu me entrego. É a minha meditação de forma diferente, onde eu me conecto com um espírito maior que eu e encontro grandeza. E a gente precisa fazer isso, né? Porque a gente, que momento do dia você está tirando para se encontrar, né? Para se encontrar com Deus, encontrar essa grandeza dentro de você, a força que você necessita para continuar. Tem uma frase que eu gosto muito, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Nós conseguimos ter uma vida bem mais leve quando eu entendo por que em tudo dai graças. Porque muitas vezes nós vamos ser traídos, enganados, as coisas vão dar errado. A pandemia mesmo, por exemplo, né? Tá aí que tirou todo mundo do eixo. Então, quando eu confio em Deus, quando eu vivo sobre a graça de Deus, essa é a verdadeira autoconfiança. Autoconfiança, se você for ver ali, o que é autoconfiança? É eu confiar nas minhas habilidades, capacidade de resolver conflitos. Só que se eu confiar em mim, sabendo que o que me comanda é meu inconsciente, que eu nem sei o que está lá, então, assim, é uma casa na areia. Então, quando a verdadeira autoconfiança vem de Deus, eu confio em Deus. Mesmo que alguma coisa está dando errado, deu tudo errado. Sabe aquele dá tudo errado? Está dando errado porque vem algo melhor lá na frente. Então, é uma crença que você consegue superar e passar por desafios de maneira que aquilo não te derruba. Em vez de te derrubar, vai te elevar para frente, né? Porque e isso faz todo sentido, né? Porque quando a gente está passando por esse momento complicado, vem aquela ideia, né? Tudo tá ruim, tudo tá errado, nada dá certo para mim. Mas aí a pessoa que confia, que agradece, que é grata em tudo, como você falou, vai agradecer por perder o avião, vai agradecer pelas coisas e aí vai perceber que aquele momento que você achou que era ruim fez, né, algo se transformar em fantástico, em fenomenal. Por que a gente está falando tanto isso no autoconhecimento? Por quê? Porque tem tantas e tantas pessoas em qualquer lugar do mundo, no Brasil, às vezes dentro da sua casa, às vezes o seu filho, e você não está percebendo que ele já está emitindo sinais que está precisando de ajuda. Por quê? Porque não se conhece, se colocou num lugar errado às vezes, né? E a gente fala assim, como você falou assim, perfil comportamental, dá um exemplo assim bem bobo, mas tipo, olha, eu sou altamente comunicador, eu gosto de falar com pessoas, né? E de repente, por alguma situação, eu trabalho num lugar onde eu tenho que ficar quietinho dentro de uma sala, trancada, com o monitor, e aquilo é meu serviço. E a gente acha, não, ali é meu ganha-pão, eu tenho que fazer isso para ganhar dinheiro. E aí, no começo, vai bem, você se adapta, nós se adaptamos fáceis, né? Só que aquilo vai somando, e de repente a pessoa está cansada, está estressada, já não consegue dormir direito, já não tem vontade de trabalhar, o desânimo, a canseira se torna maior que ela está mostrando sinais que tem algo muito errado, e às vezes era tão fácil de resolver, né, Jaque? Pois é, inclusive eu faço o teste de perfil comportamental e eu atendo casos, tá? A pessoa fala, tô há 20 anos no trabalho e não tá legal, eu tenho vontade de sair, eu já tô com síndrome do pânico, eu falo, tem coisa errada, aí vai fazer o teste, é uma pessoa comunicadora numa sala fechada, claro que ela vai estar desse jeito. Porque ela está, né, vivendo totalmente fora das habilidades que ela tem. E falando de saúde mental, uma coisa importante a se falar, né, é observar os primeiros sinais, que é o quê? É um desânimo, é uma tristeza sem um motivo aparente, persistente ali por um longo tempo, ali de alguns meses, aquele sentimento de desesperança, aquele sentimento, eu sou um peso. A pessoa, ela começa a enxergar o mundo preto e branco, ela já não quer mais sair, ela se isola.
E aí, às vezes, algumas pessoas até conseguem disfarçar, eu falo, né? Porque às vezes a gente tem uma impressão que a pessoa que está com depressão é aquela pessoa que está no quarto sem escovar o dente. Não, tem muitas pessoas que elas até enganam, mas assim, tem alguns comportamentos que não passam batida, a pessoa muda, a postura dela muda. Então, esses são os primeiros sinais de alerta. E o que é mais importante? Nós sabermos identificar e não julgar essas pessoas, porque ainda é um tabu. Quando a pessoa fala que está com depressão, às vezes até os próprios familiares, porque assim, a pessoa quer um acolhimento, quer se sentir acolhida, e às vezes ela acaba sendo julgada. Nossa, mas você é tão linda. Nossa, mas você tem de tudo. Olha o dinheiro que você tem, olha a casa que você mora. Tem gente que mora na rua. Pronto, a pessoa se sente mais culpada, fica mais no fundo do poço, piora muito a situação. Então, quando fala de conscientizar sobre o Setembro Amarelo, é conscientizar que doenças relacionadas, né, à saúde mental não é frescura, que deve sim ser olhada com respeito, deve sim ser olhado com empatia, não acusar, não julgar, incentivar a buscar ajuda, oferecer, olha, eu entendo que você está passando, conte comigo. A pessoa só quer um abraço, só quer um acolhimento, né? Só quer um incentivo. E eu estou aqui com você, então assim, não julgar. Tem horas que palavras positivas não resolvem, que a pessoa vai se sentir mais culpada ainda, mas é ter essa empatia. É nesse momento que eu acho que é ter empatia. Empatia. Tô aqui. Porque... Dá um abraço. Exatamente. Pode chorar, vai. Porque a simpatia, ela quer te dizer, ela quer, né, te deixar feliz, né? Ela quer simpatizar. Mas eu acho que é só ter empatia, é tentar... Você não vai entender o que a pessoa está passando. Você não vai... você não vai conseguir entrar naquele sentimento. É simplesmente estar presente, né? E é exatamente como eu já passei por isso. Não dá vontade de levantar da cama, né? Não, parece que você... Sabe quando você não curte os momentos que você tá vivendo? E eu comecei a preparar. Falei, cara, eu vim pra praia, sabe? Parece que eu não vivi isso aqui. Parece que eu não estava ali. Eu não senti a areia, eu não senti o sol, parece que eu não consegui viver a felicidade daquele momento. E aí eu comecei a olhar e falei assim, eu não estou bem. Mas é por isso, eu continuava levantando da cama, eu continuava alimentando meus filhos, eu continuava fazendo... Só que eu não estava mais sentindo. E aí foi que eu entendi que, tinha coisa errada. Que não é normal não sentir, né? E muitas vezes a gente vai levando a vida da mesma forma, e sem sentir ela. E é horrível, né? Horrível. E Jaque, bom, sabendo aí, né, que se eu me identifiquei, meu primeiro passo é pedir ajuda, né? É pedir esse socorro, buscar um profissional na área, né? E agora me conta, você atende só pessoalmente aqui em Maringá? Você faz atendimento online? Como que faz? Como é que é o seu trabalho? Me sigam lá nas redes sociais, Jaqueline Gabres, com 2 S no final. Eu faço atendimento presencial e eu atendo muito online, inclusive até fora do Brasil. Eu faço atendimento de psicoterapia e eu também faço uma mentoria. A mentoria eu trabalho questões mais profundas, de feridas emocionais. E eu também faço treinamentos em empresas, dou palestra. Mas o meu foco é olhar as feridas emocionais, que eu vejo que ali está o ponto de muitos problemas que acontecem hoje na vida adulta. Porque resolver, né? Dar um ponto... olhando para algumas feridas dessas, quando você consegue mexer e eu vou passar por elas, você evolui muito, né? Uma coisa que depois de muito ler e entender sobre comportamento, sobre nossos sentimentos, é que como às vezes uma dor da infância é uma coisa assim, nossa, que hoje você, né, olha, te faz se transformar num adulto com... Aquele momento te gera ações eternas, é surreal, assim, é incrível, né? Como realmente isso acontece e a gente nem lembra desse momento, tá, gente? Às vezes. Você nem sabe qual ele foi e ele guia a tua vida até hoje. É uma memória que está ali instalada e eu falo que, assim, a nossa mente, essas memórias é como se fosse um imã. Então, o que está aqui dentro é o que eu vou
mandar para fora e que eu vou atrair para minha vida. E nós sempre vamos atrair para a nossa vida situações, experiências que vão mostrar a ferida que nós temos que curar. Aí, quando não temos esse nível de consciência e conhecimento, nós passamos as experiências com raiva, com ressentimento, com culpa, com julgamento. E aí, nós não aprendemos a lição, o ciclo se repete e nós não mudamos e continuamos naquele estado de sofrimento. Então, a terapia, ela proporciona isso, você mudar o seu nível de consciência e você entender que você não é refém de você mesmo, não é um prisioneiro de você mesmo. E aí, você gostou do assunto de hoje? Se identificou? Percebeu aí na sua família, às vezes o marido, às vezes a irmã, às vezes um filho, que está com um comportamento assim? Ou muitas vezes nós mesmos, a gente trabalha tanto, né? Se veste aquela roupa de Mulher Maravilha, quer dar conta de tudo e está naquele ponto que você percebe assim que você está explodindo. Se você se identificou, se você conhece alguém que está passando por isso, compartilha aqui, né? Já manda o programa, o podcast para a pessoa também se identificar e buscar ajuda. E mais ainda, a Jaque vai deixar um presente mais do que especial para você que está aqui conosco. Então, preste atenção. Quem seguir lá o Instagram da Jaque, a gente vai deixar aqui na descrição o Instagram dela, mandar a mensagem para ela que viu ela aqui no Comandando com Elas, ela vai deixar um presente especial, né, Jaque? Isso mesmo, eu vou deixar uma consultoria comigo, uma sessão diagnóstica para as 5 primeiras pessoas que me mandarem mensagem. Então, preste atenção, tá acabando o programa agora. As 5 primeiras que for lá no Instagram da Gabi, da Jaque, Gabi só, ia falar errado. As 5 primeiras pessoas vão ganhar. Olha que incrível, gente. Olha que oportunidade de ouro. Então, não perca tempo, né, Ana? Porque isso faz toda a diferença. Gente, muda vidas, muda histórias, muda jornadas, como mudou a minha. Já que foi um grande prazer te conhecer, adorei. Acho que esse papo é extremamente necessário. Façam terapia, pelo amor de Deus. Eu acho que a gente vai ter que lutar aí no mundo para ter já desde crianças, nas escolas, em tudo, porque é fundamental, demais, demais mesmo. Adorei o papo, acho que foi incrível. Mulheres do Brasil, escutem, se cuidem. Beijos, até a próxima. Isso mesmo. Seja sempre muito bem-vinda, já que quando tiver aí um assunto, algo para vir compartilhar aqui conosco, porque aqui nós somos uma comunidade de mulheres. Sim, é um programa de mulher para você, mulher, para te ajudar aí a assumir o comando da sua vida, assumir o comando da sua jornada, né? E somente você assumindo, você consegue mudar e transformar o seu mundo e o mundo das pessoas que estão à sua volta. Porque você estando bem, vai ter um lar muito mais feliz, ou vai ser uma esposa mais amorosa, mais carinhosa, mais alegre, uma mãe mais espontânea, uma empreendedora mais forte. Então, mas o primeiro passo está em se cuidar. Então, tá aí. Segue lá, Jaque. Já aproveita, já faz essa terapia aí de brinde e começa a transformação, né? Porque você é o futuro seu e da sua família. Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima quarta-feira, às 20 horas, com mais um Comandando com Elas.